Olá amigos e irmãos em Cristo, eu sou seu amigo e professor Rivanildo Menezes e estou aqui para trazer mais um grande ensinamento das Sagradas Escrituras para você. Peço que, se possível, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e caso tenha alguma dúvida sobre as escrituras, mande um e-mail para escolapmmuh@hotmail.com. Olá, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Sou Rivanildo Menezes e para mim é um prazer ter vocês aqui conosco. Antes de mais nada, peço para você se inscrever no canal, acionar o sino de notificações para que o YouTube possa avisar vocês todas as vezes que nós colocarmos um vídeo aqui. A sua inscrição é muito importante e não se esqueça de dar aquele like. Não precisa pagar nada, apenas dar o like você já ajuda a divulgar o nosso trabalho. Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos estar falando aqui uma aula sobre a vida do rei Salomão. A vida do rei Salomão, se você digitar no Google, no YouTube, você vai encontrar diversas e diversas informações sobre a questão do rei Salomão, filho de Davi, né? Então tem muita informação sobre o rei Salomão através da internet. O problema é, será que todas essas informações procedem? Será que realmente o rei Salomão era bruxo? Será realmente que o rei Salomão tinha contato com os demônios? Bom, existe um livro chamado A Goétia, que fala exatamente que o rei Salomão, ao se desviar e adorar outros deuses, haveria a possibilidade do rei Salomão ter adorado 72 espíritos ruins, ou conhecido como demônios. Mas não existe uma base afirmativa para que isso seja verdade. Porém, a Bíblia conta realmente que Salomão começou o seu ministério buscando a presença de Deus. Teve um momento na vida do rei Salomão que ele se afastou da presença de Deus, foi buscar a outros deuses como se fosse um ateu, e depois ele retorna para os caminhos do nosso Pai. Isso acontece na vida de muita gente, né? Muitas das vezes nós estamos no caminho de Deus, somos cristãos, abandonamos a fé por muitas decepções que passamos dentro das igrejas, alguma coisa, passamos um tempo fora da presença do Pai, é a questão do filho pródigo, e de repente, quando Deus realmente tem um propósito na vida da gente, aquela chama que está escondida dentro do nosso coração é resgatado pelo Senhor. E aí então nós voltamos para a casa dele e nos reconciliamos. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo, tá certo? Então não critique a pessoa que já foi cristã, que se desviou e voltou para o caminho do Criador, tá bom? Porque isso faz parte do processo da vida e todo mundo tem as suas falhas diante de Deus. Mas vamos falar aqui sobre a questão da salvação do rei Salomão. Muitos questionamentos e muitas conjecturas é encontrado através da internet sobre a questão da salvação da alma do rei Salomão. Eu vou começar a ler para vocês aqui no nosso quadro o livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usastes de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada ao meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Então houve um diálogo com o Criador, o próprio Salomão, que agora é rei. Ele trocou uma informação com o Criador, conversaram sobre a questão, e Salomão falou: olha, tu me fez reis de uma grande nação poderosa, uma grande nação de pessoas que te conhecem, e eu preciso de alguma coisa para ter êxito, para controlar essa nação, para dirigir, melhor dizer, esta nação. O conteúdo do versículo ainda diz: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo?
Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, porquanto ouvi isso no teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, e para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dadas neste momento. E te darei riquezas, bens e honra, quais não deve nenhum rei antes de... quais não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti haverá. 2 Crônicas, capítulo de número 1, versículos 10 ao 12. Tá? Uma coisa que precisamos começar a entender é que quando o Criador chegou para Salomão e perguntou para ele o que ele precisava para reinar sobre o povo dele, Salomão, aparentemente, pelo que a gente percebe, já era sábio, né? O Criador só aumentou a sabedoria dele porque, assim como os outros reis, né, que passaram, uns pediam para o Criador fama, eles pediam riquezas, pediam força, pediam guerras e um monte de coisas, mas Salomão foi diferente. Ele não pediu, pode ver que o próprio texto está dizendo que o rei Salomão, ele não pediu nem coisas, nem riqueza material, ele só queria ter conhecimento, sabedoria para entrar no meio do povo e sair dele sem ser confundido, e para que ele governasse justamente a nação de Israel. E para você ter uma ideia, a nação de Israel teve um momento de muita prosperidade, de muita paz no reinado do rei Salomão. Sabe, foi um dos melhores momentos da história da nação de Israel, de muita paz e muita prosperidade. É aquilo que diz, né, gente? Conforme tem o rei, conforme o povo tem um rei, você tem os seus estatutos. Ou seja, mudando o rei, mudas as leis. Então, de repente, se você tem um rei ruim, né, a nação sofre. Se você tem um rei bom, você é beneficiado por isso. Então, Deus Deus ordenou que Salomão recebesse uma porção, vamos dizer assim, especial de conhecimento. E isso agradou muito ao coração do Criador. E muitas das vezes nós não sabemos pedir para o Criador. Muitas das vezes as pessoas vão nos templos, de igrejas, etc., trocando Deus como barganha, atrás de carros, atrás de Ferraris, atrás de mansões, atrás de apartamentos luxuosos, atrás de morar nos melhores bairros, em tudo isso. Pouquíssimas pessoas têm aquela convicção de pedir para Deus saúde, de pedir para Ele conhecimento, de pedir para Ele paz. Porque a riqueza do homem ela não se resume em bens materiais, mas sim na paz do próprio espírito. Precisamos de bens materiais para sobrevivermos nesse sistema, desse mundo, mas o que mais importa na nossa vida é a paz interna e a paz espiritual. Isso torna-se um homem muito mais sábio do que qualquer outra pessoa que anda com a sua Ferrari, desfilando pelas cidades gigantescas e luxuosas deste mundo terreno. No 2 Crônicas 1, 10 a 12, ele pediu para que Deus desse o conhecimento para julgar a nação e obteve. Salomão cometeu muitos pecados. Tá? Ele cometeu muitos erros. Salomão não foi uma pessoa santa, perfeita, tá? Intocável. Assim como eu e você. As pessoas muitas das vezes têm mania de julgar você porque você era cristão, se desviou e agora você retorna para os caminhos de Deus. Não ligue para esse tipo de pessoas. São pessoas que estão amarguradas, com algum tipo de problema na sua vida, que não conseguem encontrar a saída no Criador, no próprio Messias, e aí então eles têm um sentimento de inveja, porque vê você retornando para os braços do Pai. Lembra da passagem do filho pródigo? O que agradou para o Criador, para aquele pai, foi quando o filho pródigo colocou na cabeça dele e disse: olha, eu estou aqui comendo bolotas como os porcos, não tenho mais nada. Na casa do meu pai, até os trabalhadores comem melhor do que eu comendo lavagem. Vou largar tudo e vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão para ele e vou pedir para que ele deixe eu ficar lá, nem que seja como um dos seus empregados. E esse sentimento de tristeza, sentimento de arrependimento desse jovem, é exatamente aquilo que o pai quer. Um sentimento de arrependimento, um sentimento de pureza de coração. Quando ele chegou na casa dele, ele foi altamente recebido, ele não foi tratado como um desigual, ele não foi tratado como uma pessoa qualquer, ele foi colocado no lugar de honra, mas agora ele aprendeu a lição, que sem Deus é a mesma, o homem viver sem Deus é a mesma coisa do peixe viver fora d'água. A água, muitas das vezes, você pode observar que a água,
ela precisa manter o peixe dentro dela, né? Então, a água diz para o peixe às vezes pode até querer sair da água, mas aí a água diz para o peixe, fica em mim, peixe, porque se você sair, você vai perecer. Então, esse desespero da água em dizer, fica em mim, porque se você sair, não vai ter oxigênio, é exatamente o que Deus diz, se você sair de mim, você vai perecer. Deus não obriga ninguém, mas te dá a oportunidade para você reconhecer Ele como o único e verdadeiro Criador de todas as coisas. Salomão recebeu todo esse conhecimento, mas no momento da vida dele, ele foi negligente, ele errou, e quem somos nós para tirar pedras no rei Salomão? Todos nós erramos na nossa vida, é aquilo que eu digo, aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra. Salomão cometeu muitos pecados, mas seu erro fatal foi buscar poder, sucesso, riquezas e prazer sensual, que o levou até a idolatria. Salomão fez alianças iníquas com nações pagãs, como o Tiro, está em 1 Reis, capítulo 9, versículo 10 ao 14. Isso desagradava ao Criador. Ele fez amizade com o Egito, 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, 10, 28 a 29, e outros povos. Ele também teve muitas esposas e concubinas estrangeiras para selar esta aliança. No livro de 1 Reis, 11, 1 a 8 está registrado sobre isso. E foi adquirindo cada vez mais riqueza e glória. 1 Reis, capítulo 10, versículos 14 a 19. Você pode ver também no livro de 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 9. O rei Salomão, ele teve tudo isso. Chegou um momento na vida dele que ele se esqueceu um dos maiores mandamentos do Senhor. E em Deuteronômios está esse mandamento para todos os reis que governariam Israel. Muitos deles se deixavam levar pelas influências das mulheres, pelos deuses pagãos, e abandonavam e se afastavam do coração do próprio Eterno. Em Deuteronômios, capítulo 17, versículo 14 ao versículo 20, a Bíblia dá uma orientação para os reis. Lemos os preceitos de Deus aos reis, proibindo-lhes de firmar aliança com estrangeiros, adquirir cavalos no Egito, multiplicar esposas e acumular cada vez mais ouro. Tá? Isso aí era proibido. Olha o que diz o texto. Se quando entrarem na terra, Deus está falando com o povo de Israel, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, e tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido naquela terra, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Por que essa preocupação de Deus? Porque se o povo de Israel, ao conquistar uma terra, colocasse uma pessoa como rei dos cananeus, dos heteus, dos egípcios, e etc., esta pessoa não saberia nada da cultura do povo de Israel, da simplicidade do povo hebreu, de buscar a presença do Eterno, o jeito de buscar o Eterno. Então, o que esse rei, se fosse um egípcio, ia fazer? Ia contaminar Israel, sabe? Não é que Deus está fazendo acepção de pessoa, porque cada nação tem o seu Deus, e Deus tem o seu rei, e cada nação que tem o seu rei, né, que tem os seus deuses pagãos, é desagradável aos olhos do Criador. O Criador não gosta, não suporta que essas nações adorem outros deuses a não ser a ele. Por quê? Porque é uma mentira. Eles não têm capacidade de fazer absolutamente nada por ninguém, né? Simplesmente é uma fantasia, uma ilusão da própria mente humana, é claro, guiada por próprio Satanás e dos seus demônios. Então, o Criador se preocupava e ele ordenava, olha, você tem que procurar um rei que seja escolhido do meio de vocês. E mesmo sendo do meio da nação de Israel, tem que ser de acordo com a minha vontade. Então, se for da vontade do Criador, então eles faziam uma espécie de sorte para descobrir quem iria ser o rei de Israel. Tá? E nisso Deus dava algumas regras para esse rei. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão desobedeceu ao Criador, buscando divindades pagãs, outras mulheres, e aí isso foi feito. Isso foi o caso da ruína do rei Salomão durante um bom tempo da sua vida. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito, para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem para este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres,
Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Você pode até dizer que isso aqui é contraditório com aquilo que Deus prometeu para Salomão. Quando Deus conversou com ele que ia dar sabedoria, mas Deus falou, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar poder. O sentido de Deus dar riquezas para Salomão, isso não significa que ele teria que ser ganancioso com as riquezas que ele ia conquistar, tá? Então ele teria que ter o necessário para a sua sobrevivência e através do que ele adquirisse, fora aquilo que ele achava suficiente como rei, ele deveria fazer a distribuição para o povo de Deus. E Salomão, num certo ponto, fez isso. O problema é que chegou um momento da vida dele que ele desobedeceu exatamente o mandamento do Criador no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 ao 20, tá? Para onde diz, olha, este rei, Deus falando com o povo, esse rei que vocês escolher, ele não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar para o Egito. Esse rei não vai poder chegar para você e dizer, olha gente, vamos em guerra, vamos lá no Egito para pegar cavalo deles, ou comprar. Não, vocês teriam que conquistar com as suas próprias forças, através da reprodução dos seus próprios animais. Tá? E para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe diz, jamais voltem para o caminho, ele não deverá tomar para si muitas mulheres, né? Então o rei ele tinha direito de ter as mulheres dele, porque essa é uma regra lá atrás, não é? Na comunidade judaica do passado, mas Salomão também desobedeceu isso, Salomão também desobedeceu, ele simplesmente adquiriu muitas mulheres para si, né? Então há boatos, ninguém sabe que é verdade, que tem muita coisa que aconteceu na vida do rei Salomão, porque não se fala da quantidade de filhos, mas pela quantidade de mulheres que ele teve, com certeza deve ter milhares de filhos, que deve ser espalhado, mas a Bíblia não conta, provavelmente existe uma conjectura, não é uma verdade, eu não estou afirmando isso daqui, mas diz algumas pesquisas que provavelmente Salomão chegou a um nível da idolatria tão grande e de se entregar para que esses deuses pagãos, que provavelmente houve ali, provavelmente, tá, a oferenda dos seus próprios filhos, ainda como criança, a entidades pagãs, tá, para conquistar mais riqueza. E o problema do rei ter muitas mulheres é porque muitas dessas mulheres elas podem influenciar o coração do homem a se desviar do caminho reto do Criador. Essa era a única preocupação do Criador. Então, se as pessoas obedecessem aquilo que ele determinou na lei, o rei ia se sair bem. Mas se desobedecesse, se saísse daquelas regras, ele pagaria o seu preço, tá certo? Aquilo que eu digo, gente, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então tem que tomar muito cuidado no que você planta, para que depois você não colha consequências terríveis da sua própria vida, porque o castigo vem. Eu falo aí para esses ateus, eu continuo falando, estão lá zombando, estão lá criticando, estão lá distorcendo a palavra, fazendo de tudo, mas uma hora a palavra de Deus, o próprio Deus vai pesar a mão de uma forma que vão ter que se acertar com o Criador. Não tem como escapar das mãos dele. Liberdade está dada, mas uma hora o acerto de conta vai chegar. Bom, aí aqui embaixo, quando subir ao trono do seu reino, que ainda continuando o mandamento, quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Então você está entendendo a regra? Não poderia ter muitas mulheres, não poderia correr atrás dos animais das outras nações, não poderia se envolver com ídolos, não poderia se envolver com coisas erradas, e também ele deveria fazer uma cópia da lei e ler a palavra todos os dias para que ele não se esquecesse. É aquilo que o próprio pai dele falou nos Salmos, né? É bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio e não se assenta na roda do escarnecedor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então veja que Davi, ao escrever o Salmo de número 1, ele já recebeu do Criador essa informação. Davi sabia da regra de Deuteronômios e ele passou essa informação para o seu filho Salomão, certo? Mas Salomão meditava na lei do Senhor, mas chegou um momento em que ele se desviou da presença de Deus, e é esse exato momento em que ele foi adorar outros deuses, que muitas pessoas dizem que ele perdeu a sua salvação. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos. Então, o rei lendo a palavra de Deus todos os dias, fará com que o rei não se considere superior aos seus irmãos israelitas, e não se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos teus descendentes. Então, está em Deuteronômio 17, 14 a 20. Certo? Então, essa foi a regra.
O motivo da queda de Salomão foi desobedecer o mandamento de Deus, é o que levou ele à idolatria. E você quer ver uma coisa que mais chateia o coração do nosso Pai, do Eterno? É você buscar resposta, você fazer uma petição a qualquer Deus, a qualquer divindade, que são demônios, tá? Não são deuses de verdade, são demônios, são mentirosos, são criaturas espirituais do mal, que você não faça o Criador, porque é a mesma coisa se você estiver cuspindo na cara do Eterno, se você está desmoralizando ele, você está, sabe, dizendo, eu não quero saber, que não sei o quê. Então, é assim, cara, é a mesma coisa você chegar pro seu pai, pra sua mãe, que tanto te criou, que te deu carinho, e você cuspir na cara dele e dizer que você não precisa dele, e vai buscar outra pessoa. Como é que fica o sentimento, o coração do seu pai e da sua mãe? Vão ficar tristes, vão ficar magoados, entendeu? Então, você vai precisar de um julgamento perante eles, né? É assim que acontece no reino do nosso pai, certo? Ora, uma vez que Salomão foi rei de Israel, ele deveria ter sido obediente a essas ordens. Mas infelizmente não foi assim. Surge a dúvida: será que Salomão foi salvo? Bom, algumas pessoas afirmam que não, porque ele não está na lista de Hebreus, do livro dos Hebreus, da lista dos Hebreus da fé. De Hebreus capítulo 11. Então eles dizem que Salomão não foi salvo porque ele não está na lista de Hebreus capítulo 11. Mas esse argumento se mostra fraco demais, pois Hebreus capítulo 11 não pretende ser uma lista completa de todas as pessoas que foram salvas. Muitos nomes não foram listados nessa lista de Hebreus capítulo 11. O fato de Deus não ter registrado os grandes pecados de Salomão em seus últimos anos, como está em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 30 ao 31, pode ser por esse motivo. Talvez porque ele se arrependeu e alcançou misericórdia de Deus. Existe uma passagem no Novo Testamento que diz: aquele que peca, confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se o rei Salomão pecou, desobedeceu, mas se ele se confessou, se arrependeu, ele alcançou misericórdia. Então seria por esse motivo que Deus achou necessário não deixar esses registros dos erros do pecado aí do rei Salomão. Aí surgem as conjecturas da Goétia, que Salomão poderia ter adorado 72 deuses, 72 demônios, e que ele fazia isso, que ele era bruxa, etc, etc. Isso não é uma afirmação para a pessoa dar. Ela pode conjecturar, né? Não é de se duvidar, porque realmente os demônios, eles são cruéis, eles são maldosos, eles são influenciadores, mas o rei Salomão, tá certo, não existe uma afirmação categórica que ele fazia esse tipo de bruxaria. Agora, que ele foi adorar os outros deuses, com certeza. E as pessoas se baseiam nessa visão, né, para dizer que Salomão não se salvou porque ele teria morrido na idolatria. Bom, até um tempo atrás eu confesso que eu pensava dessa forma, porém existe um pequeno detalhe que deixa passar em branco, e a gente precisa tentar para essa informação, tá? Então, em Crônicas, né, capítulo 9, 30 a 31, pode ser talvez porque ele teria se arrependido dos seus pecados. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Foram 40 anos que Salomão reinou. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Roboão sucedeu ao reinado do rei Davi. A gente não vai falar sobre o reinado de Roboão, teve algumas coisas boas, mas teve muita coisa ruim, e aí nós vamos agora mostrar para vocês que há a possibilidade de Salomão ter se salvado, tá? Mas Salomão, ele morreu e foi enterrado na cidade de Davi. Além do mais, há evidências de que Salomão seja o autor do livro de Eclesiastes. Existe uma grande discussão na área teológica sobre a questão do escritor do livro de Eclesiastes, mas existe arqueólogos que conseguiram encontrar, através dos manuscritos, papiros encontrados nas cavernas de Qumran, que há a possibilidade, mais de 90%, que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Então, se você tem uma margem de 90%, há atribuição para o livro de Salomão. Se tivesse ele 30% apenas, seria duvidoso. Mas quando nós temos 90% e algumas provas arqueológicas, isso indica que Salomão realmente escreveu o Eclesiastes. E o que nos chama a atenção é exatamente isso que nós vamos observar agora, que no final do livro de Eclesiastes, Salomão parece que está realmente arrependido de tudo que ele fez e poderia ter recebido a infinita misericórdia do Eterno. Além do mais, há evidência de que Salomão seja o autor de Eclesiastes, pois neste livro o autor se identifica como filho de Davi, o rei de Jerusalém. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1.
Ademais, neste livro, ele fala que era sábio. Tá? Ele fala que era sábio, Eclesiastes 1:13. Salomão tinha fama de sábio. 1 Reis, capítulo 4, versículo 30 ao 31. Ele diz que buscou o sentido da vida em muitas coisas. Salomão está dizendo, olha, eu busquei o sentido da vida. Eu queria buscar se existia mais alguma coisa além do Criador. Isso aconteceu comigo, isso pode ter acontecido com você, sabe, de a gente passar muito tempo dentro da igreja evangélica, dentro do cristianismo, e a gente abandona o Criador para tentar buscar. Eu sou uma dessas provas vivas que eu tentei buscar o Criador em todas as religiões, mas não consegui encontrar, até mesmo no ceticismo, há um tempo da minha vida de duvidar da presença do Eterno, de muitas coisas. Mas aí a gente acaba retornando para a casa do Pai. Por quê? Porque é aquilo que Jesus falou para os apóstolos, que eles estavam chateados porque a pregação de Jesus teria sido muito severa. Aí Jesus disse, se vocês não estão satisfeitos, então podem ir embora, se vocês não quiserem ficar comigo. Pedro levantou e disse, olha, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então não há para onde escapar, nós retornamos aos braços do Criador. Acreditem ou não as pessoas, porque as pessoas elas têm, o que adianta, né, esse povo ateu, céticos, descrentes, o que adianta eles ter olhos se o cérebro deles está cego? Né? Então o cérebro do ateu é cego, eles têm olhos, mas não adianta eles terem os olhos deles, mas se o cérebro deles estão cego, não adianta, porque não vão conseguir enxergar. Precisa se abrir a semente do coração, deixar que o Pai trabalhe e parar, sabe, de ficar observando erros do homem, erros de pastor, erros doutrinários, uma série de coisas erradas. Enquanto você estiver olhando para essas coisas, você não vai conseguir encontrar a salvação, a verdade e a vida que é o Messias. É o que eu falo para você. Salomão, ele disse que buscou o sentimento da vida em muitas coisas, inclusive na sabedoria, nas construções e em relacionamentos amorosos com muitas mulheres, mas não encontrou. Então Salomão, ele confessa, né? Ele está aqui desabafando, olha, eu tentei buscar Deus em outras religiões e não encontrei, eu tentei buscar ali nas riquezas, não encontrei, para satisfazer o meu coração, eu tentei buscar a Deus em várias mulheres, sabe, me confortar, festa todo dia, boêmia todo dia eu tinha uma mulher que eu quisesse, enfim, mas não conseguia preencher o coração angustiado de Salomão, que já tinha se afastado praticamente 95% da presença de Deus. Mas aquela pequena chama que estava no coração dele fez com que ele escrevesse o final do livro de Eclesiastes. Olha o que ele disse. No fim de sua vida, ele se arrependeu de seus pecados e voltou para o Senhor. Olha o que ele disse. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 a 14. Observou? Com essas palavras, o que indica categoricamente que Salomão se arrependeu de todas suas práticas, de todos os seus erros, e ele voltou para o Criador. Tá? Então, se Salomão se arrependeu e voltou para o Senhor, certamente o Senhor o perdoou e ele foi salvo. Olha o que diz o livro de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Salomão foi salvo. Eu creio nisso. Meus amigos, um abraço para você, do seu amigo Rivanildo Menezes. Tudo de bom, que o Eterno vos abençoe. Mais uma vez, eu agradeço pelo seu compromisso aqui com a gente, pela sua fidelidade. Caso você queira se tornar membro do canal para ajudar o nosso trabalho, seria muito bom nós termos uma ajuda para continuarmos o nosso trabalho aqui. Muito obrigado por tudo, que o Criador nos abençoe e aguarde os próximos trabalhos que será colocado aqui. Tchau, um abraço.